paz, irmãos. Amém? Nesse momento, nós vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, porque estamos na sua presença nesse momento, na sua santa casa. Vamos estar orando, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele ainda há de fazer, pela chuva que Ele tem nos dado, pelo dia e pela paz. Vamos estar orando. Senhor amado, glorioso Pai, te somos agradecidos porque estamos na Tua casa nesse momento para louvarmos o Teu nome. Te somos agradecidos pelo dia que passamos em paz, Senhor, debaixo da Tua proteção. Te somos agradecidos pelo Teu amor sobre nós em todo o tempo, Pai. Nesse momento eu te peço que Tu possa estar conosco quando estamos iniciando o culto a Ti, ó Deus, que nós possamos estar fazendo com o nosso coração, Senhor, com a nossa alma. Abençoa a vida de cada irmão que aqui está, de cada família aqui representada também. Abençoa os irmãos que estarão chegando, Senhor, aqueles também que por algum motivo não virão. Deus, que Tu possa estar com eles também. Peço que Tu possa estar com cada um também que está nos seus lares, não estão aqui conosco, Deus, que Tu possa estar também com eles e também fazendo com que também em breve eles possam estar congregando conosco também. Nos dá uma noite de paz na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar adorando ao nosso Deus, mesmo em pouco número, como nós estamos agora nesse momento. Vamos estar cantando o hino de número 304, que é um dos meus hinos, meu hino preferido, né? Vaso de Bênção. Esse hino é o meu hino preferido. Nós vamos estar louvando ao Senhor com esse hino maravilhoso nesse momento. E que esse hino seja uma realidade na nossa vida. Que nós possamos realmente estar em todo o tempo querendo ser vasos de bênção nas mãos do Senhor.
E assim nós seremos vasos de bênçãos nas mãos do nosso Deus. Nós vamos agora estar lendo a palavra do Senhor, do nosso Deus, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. Vamos começar do 1 ao 14, Bia, por favor. Do 3, na verdade, desculpa. 2 Timóteo 1, de 3 a 14. Isso. 3 a 14, nós vamos estar lendo. Esse texto, vamos estar fazendo uma leitura responsiva. Eu começo com os ímpares, a igreja vai estar lendo os versículos pares, nós estamos fazendo assim para que nós todos possamos participar e assim também o som sair melhor, né? Em casa também para quem estará assistindo depois. Eu vou ler os ímpares e a igreja vai estar lendo os versículos pares. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Por essa razão te lembro que desceste do Deus e há em ti que eu esforçado nas minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Maravilhoso que nós lemos, vamos estar dando graças a Deus por essa leitura. Eu peço ao irmão João que esteja agradecendo ao Senhor pela leitura da palavra. Mais uma vez estarmos aqui na tua casa para estar prestando o culto de louvor e adoração a ti, dando graças pela tua palavra que foi lida nesse instante, que possamos estar guardando em nossos corações para procurarmos tirar lições para as nossas vidas. Continua abençoando a tua serra à frente do teu trabalho, sustentando-a em tuas mãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Lemos esse texto maravilhoso, né? No qual esse texto aí nós temos um versículo. Quem lembra o versículo 7, que foi o tema de uma campanha? Foi difícil, lembra, gente? Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Mundiais. Então, esse texto aí, e hoje ele vem, mas não vamos falar nesse versículo, vamos falar sobre o versículo 6 um pouquinho. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Perseverança no serviço, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a igreja. Inclusive, os juniores, nós estamos trabalhando na revista sobre a igreja, né? E hoje a nossa lição foi sobre isso, né? Foi sobre o amor à casa de Deus. Desde domingo passado a gente está com a lição que fala sobre o amor à casa de Deus, baseada no Salmo 84 e alguns versículos. E ali fala, né, aquele texto maravilhoso.
do amor pela a casa de Deus. E aqui esse texto nos traz sobre a perseverança no serviço. Nos diz assim: a igreja é um corpo e cada um dos membros tem uma função. Todos são importantes para o crescimento saudável da igreja, pois receberam do Senhor dons e talentos para servir e abençoar. Esses dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. No entanto, na dinâmica da vida cristã, a negligência é um perigo constante. É comum encontrarmos pessoas que, por algum motivo, ficaram desanimadas e abandonaram o serviço, decepcionadas, frustradas, abatidas. Elas perdem a alegria de servir. Duas são as consequências mais graves. Sobrecarga é a primeira, muito trabalho pesado sobre os ombros de poucos obreiros. Esterilidade é a segunda. O crescimento da igreja fica comprometido se os ramos não frutificam. De fato, a igreja padece quando há falta de servidores. Quais são os dons e talentos que Deus deu a você para servir e abençoar? Procure seu lugar na seara e sirva com fidelidade e alegria. Peça a Deus que o ajude a manter viva a chama do dom que há em você. Ore como Eduardo, que disse assim: sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. O que posso fazer, devo fazer. E o que devo fazer, pela graça de Deus, farei. Então, assim, esse texto, quando eu procurei alguma coisa para a gente falar hoje, sobre essa perseverança no serviço do nosso Deus ou na obra do Senhor, é algo que nós estamos, infelizmente, nessa pandemia, deixando de ver, né? Porque as pessoas se ausentaram de uma maneira tão grande, por medo ou por outros motivos, vários motivos que a gente desconhece de alguns, de uns a gente conhece, né? Por não estarem vindo ao templo para adorar a Deus conosco, mas estão deixando de perseverar, estão deixando de usar os seus dons, seus serviços na obra do Senhor. Isso é muito triste, porque a nossa igreja, ou todas as igrejas, eu sei que estão sofrendo com essa pandemia, não só a Conquistense, mas muitas igrejas, principalmente aquelas realmente que servem a Deus verdadeiramente, aquelas que seguem a Bíblia, né? São as igrejas que estão com menos assiduidade, vamos assim dizer, porque poucos querem ouvir da palavra, poucos querem viver a verdade da palavra, e muitos só querem saber de receber, né? De receber as bênçãos que Deus tem. E poucos querem viver realmente a verdadeira palavra, ou o verdadeiro evangelho. Mas, assim, nós precisamos estar atentos, irmãos, e usando os nossos dons, os nossos talentos na obra do Senhor, né? Então, o versículo 8 diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, no caso estava falando Paulo, né, que sou prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, nós somos chamados para alguma coisa, para trabalhar na obra de Deus. Fomos chamados para o seu louvor, a Bíblia assim nos diz, né? Mas nós temos, cada um tem um propósito. Cada um tem alguma coisa a oferecer e fazer o melhor para Deus. Mas nós estamos vendo hoje que as pessoas não querem fazer, né? Então, assim, eu sou um só, mas eu posso, sendo um, fazer alguma coisa junto com o outro lá que é um, mas que quer também fazer. Então, eu sou um só, mas eu posso me unir a 2 ou 3 ou a 4 que querem fazer, e assim a obra de Deus ela não vai cair. Então, poucos estão fazendo a obra, mas os poucos estão segurando as cordas, né? Então, para que isso não acabe, para que essa perseverança continue, e para que a gente possa levar avante e não desfalecer. Apesar de que hoje muitas pessoas estão desfalecendo, muitas pessoas estão deixando, desanimando, abandonando a casa de Deus, como a pandemia trouxe isso, né? E muita gente está usando a pandemia até como desculpa. A gente sabe que existem as pessoas que têm reais motivos para não estarem na pandemia congregando conosco. Nós sabemos que existem, mas também nós sabemos que existem muitas pessoas que estão abandonando mesmo, né? E usando assim desculpas tão bobas, né? Desculpas tão fúteis, esfarrapadas, né? Tem gente que dá uma desculpa assim que não entra na minha cabeça. Às vezes eu fico muito triste, às vezes em saber que tem gente que não vem à igreja por A, por B, por C, por D, ou uma máscara é um empecilho, ou o tempo é um empecilho,
né? E a gente fica pensando assim, puxa vida, é complicado a gente pensar assim, nosso Senhor Jesus morreu na cruz por nós, ele fez um sacrifício tão grande, derramando sangue por nós, e às vezes a gente precisa fazer uma coisa tão pequena, e a gente desanima e diz, não vou fazer, não vou, não quero, né? Então, assim, mas nós devemos estar fazendo a obra do Senhor. É algo importante, não devemos desfalecer, né? Por vários motivos, a gente tem que permanecer firme aqui. Sendo poucos, como a nossa igreja está, com pouca assiduidade, mas estamos firmes aqui, né? Esperando os irmãos que venham, que compartilhem, que congreguem conosco também. Aqueles que estão em casa, aqueles que não estão vindo, vocês sabem a nossa necessidade, Deus também conhece cada um. Então, assim, quando a gente tem que perseverar, nós temos que perseverar unânimes, todos juntos, num só propósito de adoração a Deus, congregando juntamente com os nossos irmãos. Como é bom nós estarmos aqui congregando. Como é bom nós estarmos aqui junto com os irmãos, cantando, louvando, orando, buscando a palavra. É algo que essa pandemia tem tirado de muita gente, né? Muitas pessoas querem, desejam, mas não podem vir. E outros podem, mas não vêm. Né? Podem, não vêm, mas não querem. Né? Então, vamos estar fazendo um esforço, vamos estar usando os nossos dons, os nossos talentos na obra do Senhor. Deus nos capacitou para isso. E a gente tem que viver uma vida real, como o hino 304 nós cantamos diz. Uma vida de fé, de pureza, uma vida real, porque a nossa vida aqui, irmãos, ela é passageira, ela é rápida. Né? Olha quantas pessoas estão perdendo as suas vidas no dia a dia. Eu não gosto nem muito de assistir o jornal mais, porque já é uma coisa que eu assisto assim lá em casa na hora do almoço, mas é uma coisa que eu falo, o dia que eu quero ouvir que Conquista não morreu ninguém, é pouco o dia que acontece de não ter uma morte em Conquista, né? Sempre, às vezes, tem dia que tem 4, tem dia que tem 3, tem 2, e a gente vai entristecendo com isso, mas a gente vai vendo o quanto a nossa vida é fútil, o quanto isso é rápido, o quanto isso é nada. Mas, em todo tempo, a gente tem que buscar mesmo a Deus, né? E usar a nossa vida no trabalho do Senhor, porque isso que é que vale, porque estamos buscando uma pátria, estamos buscando uma coisa eterna. Né? Esse versículo que nós lemos aqui diz assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós sabemos que o 12 diz, por causa, padeço também, e não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós não sabemos até aquele dia, que dia que a gente vai viver aqui, até quando nós vamos viver. Mas o que a gente tem que fazer aqui é guardar a nossa vida realmente para vivermos uma vida de fé, uma vida de pureza, fazendo a obra do Senhor, né? Mesmo poucos como nós somos aqui na Conquistense, mas vamos estar trabalhando, vamos estar fazendo o nosso melhor, vamos estar nos dedicando mais na obra do Senhor, vamos deixar as coisas de lado, as coisas fúteis da vida, que de nada isso serve para nós. Na vida espiritual, não serve para nada. Né? A gente precisa ter o necessário para sobreviver, mas, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é isso que a gente tem que fazer. E amar a casa de Deus, buscando a casa de Deus, vindo adorar. Isso que nós estamos aqui fazendo, é para isso que Deus nos chamou, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Amém, igreja? Amém. Hoje acho que o clima deixou um pouco o povo sem vir, né? Deu uma chuvinha, um friozinho, aí acho que o povo pensou assim, não vou não, está muito frio. Hoje está chovendo, mas assim, estamos aqui. Glória a Deus porque estamos aqui hoje. Glória a Deus porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui, né? Deus nos deu uma missão. E é isso que a gente tem que fazer, estar aqui para adorar a Deus, para louvar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora o hino de número 456. Não vamos cantar ele todo, não, porque depois nós vamos ter o grupo de louvor. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, ele é pequeno, 456. Vamos cantar, então, ele todo. São 3 estrofes. Eu pensei que ele era mais. Vamos cantar esse hino agora, louvando o nosso Deus. Somos poucos? Somos, mas vamos levantar esse estandarte, né? Vamos levantar essa bandeira, sem temor. Vamos estar louvando a Deus nesse momento, adorando o Senhor por esse hino maravilhoso, que serve para nós como um aviso, um levante, olha, sirva a Deus, seja um soldado de Jesus. Então está louvando o Senhor por isso.
campanha a alcançar. Não temos um alvo, mas temos que estar ofertando para a campanha de missões estaduais. O alvo da campanha de missões estaduais é R$ 1 milhão na nossa Convenção Batista Baiana. Nós não temos um alvo ainda, mas podemos já estar ofertando para essa campanha. Eu estou sempre procurando material de campanha, ainda não tenho. O pessoal está reclamando com a junta da Convenção Batista Baiana, que até agora o pessoal não mandou nada. As igrejas estão todas querendo material, o pessoal já está reclamando, né, mandando e-mails, mensagens, mas eles disponibilizaram, quase que não saía, um link da campanha. Aí você entra lá, não está ativo ainda. Então, assim, eu estou sempre procurando para a gente trazer o inoficial, trazer testemunhos, os missionários, mas até agora não temos, não. O que a gente tem? A gente tem um tema e a gente tem a divisa. Eu vou pedir a Bia para colocar para a gente a divisa, que se encontra em Neemias, capítulo 6, versículo 3. E nós temos um tema, que o nosso tema é Reaja, vamos reconstruir. Esse é o tema que a gente tem e a nossa divisa. Então, nós vamos falar agora o nosso tema. Reaja, vamos reconstruir. Vamos lá? Reaja, vamos reconstruir. Bem, para nós hoje, né? Vamos reagir. Vamos reagir para poder melhorar cada vez mais e mais. Vamos estar agora, então, lendo a nossa divisa. Vamos lá? E enviei os mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse que fosse a ter convosco? E aí a Convenção Batista Baiana trouxe para nós assim: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Neemias 6:3. É bem resumido o versículo da divisa, mas é isso aí, né? Então, por enquanto, nós temos o tema, temos a divisa e temos o alvo da junta, né? Da convenção. Mas vamos estar orando pelos missionários, vamos estar orando por esse projeto, né, para que esse alvo possa ser alcançado, para que outras pessoas e muitas pessoas possam ouvir da palavra de Deus, né? Nós sabemos que a nossa Bahia é grande e nós sabemos que muitas pessoas ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Muitos precisam ouvir do Evangelho, muitos precisam reagir, a igreja precisa reagir em estar trabalhando, né? Nós precisamos reagir para fazer missões, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Essa pandemia tem tirado de nós a oportunidade de estarmos nas casas das pessoas, né, podemos entrar, como a gente fazia livremente, sentar, conversar, mas a gente pode estar testemunhando, né, de Deus, das nossas ações, da nossa maneira de viver, mostrando ao mundo a nossa diferença, que nós somos cristãos, né? Eles precisam ver em nós que nós temos a luz de Jesus, como Kátia falou hoje pela manhã, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, e precisamos mostrar isso ao mundo, eles precisam ver essa diferença em nós. Então, vamos estar reagindo, irmãos, vamos estar realmente querendo fazer a obra, querendo trabalhar mais para Deus. É isso que nós devemos fazer nesse mundo enquanto nós estamos aqui, né? Não deixamos que nada venha nos impedir, mas vamos estar fazendo a obra. Vamos estar trabalhando. Mais uma vez, eu faço um apelo. A nossa igreja, nós somos poucos. E nós precisamos que você possa estar nos ajudando, que você que está em casa possa estar nos ajudando, que você possa estar fazendo uma obra juntamente conosco, que nós que aqui estamos hoje possamos unir as mãos e trabalhar. Unir as mãos no sentido figurado, porque até unir as mãos a gente não está podendo mais por causa da pandemia, né? Mas estar unidos realmente num só propósito de adoração, louvor e união, isso é que Deus nos quer. Então, vamos estar reagindo, vamos estar trabalhando, vamos estar reconstruindo, para que a obra de Deus não pare, para que a gente continue louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Nesse momento, eu convido a equipe de louvor, possa estar juntamente conosco, louvando o Senhor. Lá vai estar nos ajudando. É Zó, na verdade. É Kelson. Colocar de pé, igreja. Vamos estar juntos com o nosso Deus essa noite.
Esse cântico foi um cântico até para nós, né, bem apropriado sobre o que nós falamos hoje, né, sobre nós perseverarmos, sobre nós não desistirmos. E aí ele disse que estou voltando à essência da adoração. Então, a essência é Jesus. E tudo aquilo que a gente precisa fazer, como eu falei anteriormente, sobre nós estarmos trabalhando na obra e fazermos e perseverarmos, é se nós voltarmos à essência da adoração. É aquela essência, quando você aceitou o Senhor Jesus e disse, Senhor, eu te aceito, eu quero viver para Ti, eu quero fazer o melhor para Ti, é isso. É voltarmos à essência da adoração, né? Então, é o que a gente precisa. Sem o Senhor, nós não somos nada. Esse cântico é maravilhoso. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Então, assim, vamos refletir, né, o que nós temos feito realmente nesses dias, o que a gente tem feito, tem deixado a desejar tanta coisa. Nós precisamos melhorar. Vamos estar voltando à essência da adoração, vamos estar voltando ao primeiro amor, vamos estar fazendo a obra do Senhor com amor, dedicação, carinho, que nós possamos em todo tempo estarmos voltando a essa essência, fazendo assim o melhor para Deus, porque Ele merece todo o nosso melhor, né? Toda a nossa vida, toda a nossa adoração. Amém? Sim. Sim. O primeiro hino também nos trouxe isso, né, sobre a fidelidade realmente de Deus, do Senhor Jesus por nós. Então, que nós possamos, completando isso aí, sermos fiéis, né? Sendo fiéis, nós vamos estar sendo perseverantes. Amém? Vamos estar agora orando ao nosso Deus. Após essa oração, o irmão Osés estará com a palavra. Eu peço à irmã Solange que esteja orando ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que foi realizado aqui até agora. Por a vida do irmão Osés também. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, venho te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos dado de paz, de amor, de tranquilidade, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar aqui na Tua casa de oração, louvando e glorificando o Teu nome junto com os irmãos, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Pai querido. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelos louvores, Senhor, Amém. que o Senhor escuta isso com gratidão, Pai, que nós estamos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa cada membro dessa igreja, Senhor. Amém. Cada participante, Senhor Deus. Vem dar um despertar, Senhor, um avivamento para melhor glorificar o Teu nome. Amém. Melhor trabalhar para a Tua obra, Senhor. O Senhor conhece o coração, as dificuldades de cada um, Senhor. Que o Senhor venha suprir, Senhor, as necessidades de cada um. Que o Senhor conhece, Pai, nós não sabemos. Mas nós estamos aqui para Te glorificar, Senhor. Para glorificar o Teu nome, Senhor. Para aprender de Ti, Senhor. Vem nos ajudar, vem nos fortalecer, Pai, a cada dia para trabalhar para a Tua obra. Contribuir, Senhor. Vem nos curar, Deus. Vem nos perdoar, Senhor, porque só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Pai querido, obrigada pela chuva que o Senhor tem mandado, obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Deus. Amém. Vem nos curar, Deus, vem nos curar espiritualmente e fisicamente, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor, a ser perseverante, Pai, para melhor glorificar o Teu nome, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor, todos os membros dessa igreja, todos os nossos irmãos, Senhor, todos os missionários, Pai, que estão nesse mundo, levando a Tua palavra a cada criatura, que o Senhor vem suprir, Senhor, as necessidades. Amém. Vem nos ajudar, Pai. Ajuda as pessoas que estão com a live, Senhor. Ajuda as pessoas que estão em casa assistindo, Pai. Dá oportunidade, mas que eles também venham, Senhor, para a Tua casa, junto conosco, adorar o Teu nome, Senhor, assim que pode. Senhor, tenha fortalecido essas pessoas, que o Senhor venha fortalecer, Senhor. Venha dar um despertar e um avivamento, Pai. Amém. Nos ajuda, abençoa o pastor, Senhor, logo na frente. Abençoa, Senhor, Tati, que está aí na frente falando da Tua palavra. Dá sabedoria, força, coragem, saúde e ânimo, Senhor, para estar sempre glorificando o Teu nome. Amém. Nos ajude, Pai. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos e sempre. Amém. Amém.
das nuvens, Ele vem. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Amém? Gálatas 6, versículos 15 e versículo 16. Nós ouvimos pela manhã, conforme já foi citado aqui, a irmã Kátia nos trazendo a palavra, nos trazendo a mensagem de exortação a respeito de sermos sal, a respeito de sermos luz, a respeito de sermos o tempero deste mundo, através da graça de Cristo, através da misericórdia de Deus em nossas vidas. E nós vamos estar lendo, nesse momento, Efésios 2, versículos de 1 até o versículo 9. Aliás, de versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, até o versículo 10. Peço a congregação que você coloque em pé e façamos todos juntos em conjunto essa leitura. Está sendo posto ali na tela e aqui também no monitor, para que a gente possa estar lendo todos juntos. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Vamos lá? E ele vos vivificou, estando vós mortos nos delitos e pecados, e os quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo que muito nos amou com seu amor, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos. E vos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, quando nós aqui reunidos em torno da palavra, nós ouvimos, ó Pai, essa mensagem que Tu tens para as nossas vidas. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, abrindo nossos corações, para compreendermos a Tua misericórdia, para compreendermos a Tua graça sobre as nossas vidas, e assim também estar ministrando essa mesma graça àqueles que ainda não conhecem a Ti, ó Pai. Isso eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós vimos no versículo 4 que, pela muita riqueza da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós recebemos essa graça dele. Para que a gente possa entender perfeitamente o que é graça, eu preciso que os irmãos imaginem a seguinte situação. Você é empregado em uma empresa, então você é contratado para fazer determinada atividade, você vai receber por aquela atividade que você fez. Mas você é um funcionário que não vai todos os dias, falta constantemente,
você é um funcionário que recebe ordem para fazer 10 atividades, faz 2, atrapalha os outros que estão fazendo as suas atividades. Você é esse tipo de funcionário. Mas quando chega no final do mês, você recebe o seu salário e também uma gratificação. Isso é graça. Ele não merecia, é um funcionário totalmente fora do contexto da empresa. Você era aquele tipo de funcionário que o patrão, ao receber a necessidade de demitir alguém, o seu nome foi o primeiro que ele pensou. Porque você não faz nada, você não ajuda nada. Mas, ao contrário, em vez disso, ele ainda te dá uma gratificação. Isso é graça. Isso é uma forma da gente fazer um parênteses para a gente entender um pouquinho do que é graça. Conforme a gente viu nesse texto, a nossa situação miserável diante de Deus. A nossa situação que nós estávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Os nossos pensamentos eram o que dominava a nossa carne. A gente fazia tudo aquilo que a gente desejava fazer. Não aquilo que Deus desejava, mas aquilo que a gente desejava. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. Éramos pessoas condenadas à destruição, mas Deus vai lá e nos dá a salvação segundo a sua vontade. A graça de Deus é um fator imprescindível para que uma pessoa seja salva. Não há salvação sem a graça. Não há como se aproximar de Deus se Ele não permitir que a gente se aproxime dEle. Nós podemos ver nesse texto que não há nada que nós, humanos, possamos fazer para que possamos receber a graça de Deus, receber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecemos nada, nós não temos nada. E quando nós observamos o texto de Tito, versículo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 11, peço a Bia que coloque lá, por favor, nós vamos ver que a graça está à disposição de todas as pessoas, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, nós andávamos conforme o curso deste mundo, nós fazíamos tudo aquilo que nós queríamos fazer, mas Deus se manifesta dando oportunidade de presentear a nossa vida com a salvação. E isso a todos os homens, independente de quem é. A salvação está sendo oferecida a toda e qualquer pessoa. 1 Coríntios 15, versículo 5, ou versículo 10, nós vamos ver que a graça de Deus ela é eficiente para nos aperfeiçoar. O que é que nós éramos antes da graça de Deus em nossas vidas? Quem não tem graça, não tem outro termo, é desgraçado mesmo, é sem graça. Ou seja, então nós, pela nossa situação, éramos condenados à destruição, mas Deus, pela sua graça, nos salvou. Então a graça ela é eficiente para estar aperfeiçoando a cada de nós. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, Paulo, um homem miserável que buscava contra o reino de Deus, agora trabalhando, lutando a favor do reino de Deus. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Ou seja, a graça de Deus em nossas vidas, ela é oferecida gratuitamente, era oferecida abertamente a todas as pessoas, e a graça de Deus é suficiente para estar aperfeiçoando
a todos aqueles que estão buscando essa graça. Então, 1 João 1, versículo 11, ou versículo 12, às vezes eu troco, nos diz que ele veio para os seus, para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós entendemos aqui que a graça de Deus, ela é necessária para as nossas vidas, para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso viver. Atos 13, versículo 43, nos mostra que nós devemos perseverar na graça. Nós devemos buscar sempre estar na graça. E a despedida da sinagoga, 13:43. Não é esse o texto. Eu anotei errado aqui. Mas o texto nos fala que nós devemos permanecer na graça de Deus, porque ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Estar sempre perto daqueles que buscam a graça de Deus. Exatamente. O final dele fala assim, os quais, falando-nos e exortando a perseverar na graça de Deus. Então, nós vimos aqui nesse texto que a graça de Deus, ela está nos sendo oferecida gratuitamente, ela tem poder para aperfeiçoar a nossa vida, mas nós devemos estar permanecendo na graça de Deus. Devemos estar sempre buscando a graça de Deus. E aqui é que vem a questão de nós estarmos perto daqueles que buscam a graça de Deus. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos buscando a presença de Deus, estamos indo à casa de Deus, nós estamos juntamente com pessoas que estão buscando a graça de Deus. Então, isso vai nos animar a estar sempre voltados com esse interesse de buscar a presença de Deus. Mas a partir do momento que nós nos afastamos do reino, nos afastamos das pessoas que estão buscando a graça de Deus, nós também vamos nos afastar dessa graça. E se nós nos afastarmos dessa graça, ela não tem mais como nos aperfeiçoar. Ela não tem mais como estar agindo em nossas vidas de forma a nos tornar pessoas melhores, pessoas que agora fazem a vontade de Deus. Então, precisamos estar sempre buscando estar na presença de Deus, exortando uns aos outros. Se não me falha a memória, Efésios 6 fala que nós devemos estar sempre exortando-nos com salmos, com hinos, a estar na presença de Deus, a buscar a presença de Deus, a falar da presença de Deus, falar da graça de Deus sobre as nossas vidas. E também em Hebreus 12, versículos 14 e 15, fala que nós somos separados pela graça de Deus. Hebreus 12, versículos 14 e versículo 15. Segui a paz com todos e a santificação. Duas coisas, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Versículo 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ou seja, nós podemos, cada vez que nós nos afastamos daqueles que estão buscando a Deus, daqueles que estão procurando estar na presença de Deus, nós também estamos nos afastando de Deus. Porque a palavra nos exorta justamente isso. Tendo cuidado para que ninguém se prive, eu mesmo me privando da graça de Deus. Nós podemos ser presos, como Paulo, em prisões, ele relatava a respeito da sua vontade de estar fazendo o evangelismo, fazendo a manifestação do reino de Deus ali.
nós observamos que ele usou das oportunidades que ele tinha para estar falando da graça de Deus. Os irmãos já sabem a respeito do irmão Ageu, que já comentei aqui algumas vezes, mas sendo ele analfabeto, ele evangelizava muitas pessoas. Claro que antes ele procurava conhecer o que dizia aquele folheto, e ele chegava para uma pessoa e pedia para a pessoa ler para ele. Aí ele entrava lá, como Filipe, entendes o que lê? E aí começava a falar do reino de Deus. Ou seja, se nós quisermos fazer a obra de Deus, estando na graça de Deus, nós vamos ter oportunidades, nós vamos ter muitas condições de estar levando pessoas a conhecer essa graça de Deus. Então, a graça de Deus é um favor imerecido, é um favor que nós não tínhamos condições de estar, porque as nossas atitudes nos levavam em direção oposta, mas Deus manifesta a sua graça e nos dá a salvação. O apóstolo Paulo diz que fomos salvos por efeito da manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, e que nós não temos participação nenhuma nisso, ou seja, nós não podemos fazer nada para que nós sejamos salvos. Deus nos dá a salvação segundo a sua graça, segundo a sua bondade em nossas vidas. Não há obra ou ato que qualquer pessoa pode fazer para que mereça ser salvo. Ela é uma dádiva. A gente pode ver nos versículos 8 e versículo 9 que nós lemos. Pela graça sois salvos. Pela vontade de Deus sois salvos. Pela misericórdia de Deus é que sois salvos. A graça de Deus, ela pode ser conquistada, não pode ser conquistada por mérito. Ela está à disposição voluntária, à disposição como um favor. É uma benevolência de Deus para com a nossa vida. E ela manifestou-se com grande amor de Deus por nós. Ou seja, Deus nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Sem essa graça de Deus em nossas vidas, nós não podemos ser salvos. Sem essa misericórdia de Deus, nós não podemos nos aproximar de Deus, porque nós temos que crer. Então, a graça de Deus, ela tem atuação nas nossas vidas a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas a misericórdia de Deus, através da sua graça, nos ofereceu a salvação em Cristo Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação, a graça de Deus, Ele vai ministrar a nossa vida segundo a sua própria vontade. João 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós podemos ser desprezados por todas as pessoas da face da terra, mas se nós formos a Cristo, contritos, se nós formos a Cristo, buscando perdão pelos nossos pecados, nos entregando a Ele, de maneira nenhuma Ele vai nos lançar fora. Ele não vai nos desprezar. Ele não vai nos decepcionar, porque nele há salvação. Nele há a restauração das nossas vidas. Embora o ensino de Jesus se revele, muitos elementos legais são introduzidos em nosso meio. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, isso é pecado, aquilo é pecado. O homem tem as suas regras, o homem tem as suas condições, o homem faz suas penitências, o homem faz seus,
seus castigos pessoais, suas penitências mesmos, seus martírios pessoais, pensando que com isso podem salvar a sua alma. Mas não há nada que o homem faça que possa lhe trazer a salvação. Romanos 11, versículo 6, nós podemos ver que Jesus está ali falando, Paulo está ali falando a respeito dessa graça em nossas vidas. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se nós pensarmos que pelo fato de estarmos vindo à igreja todos os domingos, todos os cultos, se pelo fato de estarmos fazendo auxílio àquelas pessoas que estão nos procurando quando estão necessitadas, se pelo fato de vivermos uma vida piedosa, se pelo fato de vivermos sendo considerado um santo na terra, isso não nos dá direito à salvação. Somente Cristo, somente Deus nos dá a salvação. E a salvação é feita pela graça de Deus em nossas vidas e não podemos fazer nada, não temos obra nenhuma que nós possamos fazer que nos leve ao céu, a não ser para o julgamento no dia do juízo final. Mas para estar no céu, para morar no céu, somente passando pela graça de Cristo, somente passando pela cruz de Cristo. Nós podemos ver que o amor de Deus, que o amor é a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus é amor. Então a graça de Deus está sobre as nossas vidas por causa do amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele não poupou o seu próprio Filho para que a gente possa ser restaurado na presença dele. O apóstolo João resume a vida ao lado de Jesus, Filho de Deus, em uma frase. A impressão mais marcante dessa convivência: todos recebemos a plenitude e graça sobre graça. João 1, versículo 16. Nós podemos entender que a graça de Deus, ela se multiplica em nossas vidas quando nós nos entregamos a Deus. A graça de Deus nos aperfeiçoa quando nós nos entregamos a Deus. E qual é a perfeição que Deus quer de nós? Que sejamos homens que falem da graça de Deus, que vivam a graça de Deus, que manifestem a graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada para nós através da palavra, e nós podemos manifestar essa graça de Deus através das nossas atitudes para com as pessoas, ou seja, o nosso testemunho. Conforme foi dito pela manhã, o tempero, aquilo que dá a diferença, aquilo que mostra realmente quem é quem. Se nós pegarmos uma laranja, por mais azeda que ela tiver, e colocar ali um pouquinho de sal sobre ela, ela vai ficar, a gente vai sentir doçura naquela laranja. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas ela fica bem mais agradável de comer do que aquela laranja azeda. Então o sal, ele nos traz essa condição, esse tempero. A graça de Deus sobre as nossas vidas, ela manifesta o amor de Deus sobre a vida das pessoas. A convivência com Jesus revela o amor e favor dele sobre as nossas vidas. Quando nós observamos determinadas pessoas que, pela sua simples aparência ali, naquele momento, a gente observa que elas têm alguma coisa diferente. Elas se mostram, muitas vezes até não falaram nada, mas a gente percebe que elas têm uma diferença. Elas têm a graça de Deus sobre a vida dela. Então, nós não devemos estar nos preocupando com
querer nos apresentar em certos lugares, porque Deus, Ele age mostrando a cada lugar a nossa presença conforme a sua graça. Se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos buscando a bondade de Deus sobre as nossas vidas, a graça de Deus sobre as nossas vidas, e está também transmitindo isso às outras pessoas, nós vamos estar fazendo a vontade dele sobre as nossas vidas. Nós não fomos salvos para guardar a salvação para nós. Nós não fomos salvos para estar usando das benesses da salvação em nossa vida, mas para manifestar àqueles que ainda não a conhecem. E podemos fazer isso através da nossa vida, podemos fazer isso mostrando que Deus realmente restaurou as nossas vidas. Fazíamos isso, agora já não fazemos mais. Tínhamos essas atitudes, agora já não temos mais. Falamos essas palavras, conforme a irmã Kátia citou pela manhã, palavras torpes, mas agora já não falamos mais. Quando a gente está em um local, ou a gente chega no local que as pessoas estão falando ali, gracejos, falando piadas, e elas param de falar, é porque elas reconhecem, quando você chega ali, é porque elas reconhecem que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa que não quer estar naquele meio ali. Isso é a graça de Deus. Isso é a imposição da bondade de Deus sobre a vida daqueles que ainda não reconhecem a Ele como o único e suficiente Salvador. Conforme nós citamos pela manhã durante a escola bíblica, nós precisamos sempre estar tendo atos de justiça, atos de estarmos buscando a presença de Deus em nossas vidas. Fazendo assim, nós vamos estar combatendo os costumes desse século. Vamos estar buscando sermos diferentes. Pela graça, sois salvos. Nada há na terra que impressione a Jesus, e não há nada mais que o agrade do que um espírito de contrição. A gente pode ver lá em Salmos 51, versículo 17, para a gente encerrar essa preleção falando a respeito disso, que nós estamos na presença dele. Salmos 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará, ou não desprezará, ó Deus. Então nós temos que ter essa atitude. Nós não somos nada. Nós não temos nada que possamos trocar pela nossa salvação, pela nossa vida. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça em nossas vidas, nos deu a salvação. E agora nós precisamos entender que, estando diante de Deus, precisamos estar contristados, precisamos estar com o nosso coração quebrantado, desejando estar na presença dele. Deus abomina toda arrogância. Aqueles que são arrogantes, Deus nem faz conta deles, porque Deus não se agrada da arrogância, mas sim de um coração contrito, de um coração quebrantado diante dele, um coração que reconhece a sua situação e também reconhece a santidade de Deus. Então, que a gente possa ter esse pensamento. Um coração contrito, Deus não despreza. Quer que Deus ouça as suas orações? Faça com o coração contestado, faça com o coração quebrantado. Aí Deus vai estar ouvindo a sua oração. O pastor vai falar alguma coisa? Graça e paz, amados. Dia maravilhoso.
agradável, friozinho agradável. E, na realidade, João não sente frio, não. Ele caminha de lá para cá com bastante rapidez. Quando chega aqui, tem que ligar o ventilador para secar a caminho. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a sua graça, porque essa graça superabunda todo o mal, né? Todo mal na nossa vida é extirpado pelo poder da graça do Senhor agindo em nós. E nós não temos mérito algum diante de Deus, mas Ele, em seu infinito amor, estendeu a sua mão para nós, nos restaurou, e a cada dia Ele nos restaura, né? Porque nós somos falhos, mas Ele está sempre com as mãos estendidas, agindo favoravelmente à vida do seu povo. Nós agradecemos a você que venceu a dificuldade, se fez presente aqui, graças a Deus. Nós tivemos uma reunião bem mal na parte da manhã, como sempre aqui na igreja, né? Mas as reuniões de hoje, numa noite fria como a nossa, mais de 20 pessoas já é motivo para agradecer a Deus. Obrigado a Solange, né, mais uma vez conosco aqui, nos abençoando, e os demais. Nós vamos lembrar que o culto de quarta-feira, tá? O horário continua mesmo, 18 horas e 30 minutos. Das 18h30 às 19h30. Essa é uma hora de culto na quarta-feira. Continue orando pelos enfermos e pedindo a Deus a segurar a sua vida nas mãos dele, para que você não venha cair. Todos nós somos falhos, não podemos confiar em nós mesmos, mas sim confiar no Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais esta hora, quando estamos chegando à conclusão de mais um culto realizado nesse dia, ao Senhor, dedicado ao Senhor. Obrigado pela vida de Osés, a palavra que o Senhor deu a ele. Obrigado pela tua graça, que é infinita, Senhor, e é abundante, e restaura pecadores perdidos. Te damos graças, louvamos o teu nome, pela tua bondade infinita, pela tua benignidade, a tua fidelidade e longanimidade. Nós também agradecemos pela tua misericórdia, que a cada manhã renova sobre nós. Continua sustentando a igreja em tuas mãos, meu Pai, fortalecendo-a, para que ela possa continuar proclamando as tuas verdades eternas. E, ó Deus, vivendo da forma que te agrada. Renova-nos cada dia na ação renovadora do Espírito Santo de Deus. Alcança os amados que estão em seus lares, que a palavra possa alcançá-los e eles sejam despertados para estarem presentes conosco aqui na casa do Senhor. Fortalece os fracos, levanta os caídos, ó Deus, dá ânimo aos desanimados, os nossos idosos, que eles sejam confortados, fortalecidos. Todos nós, enfim, possamos, pela graça do Senhor, continuar vencendo para a glória do teu nome. Conduz em paz os nossos lares, uma noite feliz na tua presença, e nos prepara para estar sempre testemunhando do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, amém. Graças a Deus. Muito obrigado, coração silencioso individual. Estamos despedidos. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana feliz na presença do Senhor. Obrigado, José, família pastoral, Caio, Jesus.